nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e bom dia a todos que nos acompanham em casa. Nós hoje celebramos na igreja Santo Hilário, e Santo Hilário é de origem francesa, não é a França que nós temos hoje, mas era o território francês, e um grande bispo, doutor da igreja, e sobretudo nós que vivemos aqui no Canadá, para entendermos, por exemplo, a igreja no Canadá, temos que entender a história um pouco da França. No princípio quando os primeiros colonos chegaram de Inglaterra, a Igreja Católica não tinha lugar, porque era um recoitavo com a sua reforma, com o anglicanismo. Mas depois, a determinada altura, vieram muitos franceses católicos para o Quebec, e ainda ontem celebramos a fundadora da Notre Dame, das escolas, aqui no Canadá, que foi um dom de Deus tão grande. E quando chegaram estes franceses, então os ingleses com os franceses entenderam-se. E foi aí que começou a haver uma certa tolerância com os católicos. Nós hoje vemos muita arrogância em relação aos católicos. E de onde é que vem? Qual é o motivo? Até mesmo as universidades que estão todas empenhadas, e é sempre a Igreja Católica, de onde é que isso vem? E nós hoje celebramos Santo Hilário, num grande bispo francês, expulso, perseguido, a todos os níveis, mas nunca vacilou na sua fé. E é um grande modelo. A força do povo francês católico, que tão perseguido desde o Napoleão, vem daqui, vem destes homens, vem destes grandes santos. Mesmo Margarita, a santa que nós celebramos ontem, fundadora de todas as escolas. Por exemplo, aqui em Kingston, a primeira escola foi que o Rigi foi da organização de Santa Margarita, e que são grandes modelos que nos devemos orgulhar, e perceber o que é que está a acontecer hoje nos nossos dias. Vamos então tomar consciência das nossas faltas e alegrar-nos com Santo Hilário, um grande bispo, um grande doutor da igreja, que nunca fugiu à verdade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, a graça de conhecer e proclamar a verdadeira fé na divindade do vosso Filho, que o Bispo Santo Hilário defendeu com tão admirável fortaleza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que há de vir o anticristo. Pois bem, surgiram já muitos anticristos, e por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, não teriam ficado conosco. Se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Assim sucedeu para ficar bem claro, que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes a unção que vem do Santo, e todos possuis a ciência.
Não nos escrevo por ignorardes a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Isso é que é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho também reconhece o Pai. Quem confessa o Filho reconhece também o Pai. Portanto, permaneça em vós a doutrina que ouviste desde o princípio. Se permanecer em vós a doutrina que ouviste desde o princípio, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E a promessa que o Filho nos fez é a vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós tendes palavras de vida eterna. Vós tendes palavras de vida eterna. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sob o candelabro, onde brilha para todos os que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas completar. É verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, como eu disse há pouco, celebramos hoje um santo Hilário,
francês, nascido no ano 315. É uma época muito, muito especial, porque a liberdade à Igreja foi dada pela primeira vez, em 313, pelo imperador Constantino. Como nós sabemos a história, Santa Helena, que era uma rapariga, era uma donzela, que trabalhava numa pensão em Roma, e um oficial do exército romano apaixonou-se por ela e casou, tiveram um filho. Mas, entretanto, o imperador, que não tinha descendência, ofereceu o trono ao marido de Santa Helena, mas com a condição porque eram todos pagãos, anular o casamento com Santa Helena e casar com uma sobrinha do imperador. Mas Santa Helena sempre teve uma grande presença na educação do filho. Portanto, o filho, que era filho dela e do imperador, teve sempre uma grande presença, Santa Helena, na educação do seu filho, apesar dele estar no passo, e Santa Helena teve que, coitada, viver uma vida. Mas ela teve sempre uma grande influência. Entretanto, quando o filho sobe ao trono, se torna um imperador, com a oração da mãe, com a devoção da sua mãe, dá a liberdade à Igreja, no ano 313. E depois, a partir daí, e Santo Hilário nasceu no ano 315, no território francês, que também era romano. E Santo Hilário, casado, com esposa e uma filha, era um grande modelo, uma grande referência, e foi eleito. Nós sabemos que a situação de celibato que os padres vivem hoje vem do Concílio de Trento, da Idade Média, quase 1000 anos depois disto. E Santo Hilário, um homem fiel, foi eleito para bispo de Poitiers, em França, mas naquela altura surgiu uma doutrina que era a ariana, e essa doutrina negava a Jesus Cristo como Deus. Jesus Cristo era uma pessoa importante, era um líder muito importante, mas não era Deus, que é aquilo que nós hoje vivemos. Eu não me canso de dizer, e é que nós imaginamos que no nosso tempo, que as ideias que correm no nosso tempo são modernas, e eu vejo muitos católicos, às vezes, eu sou moderno, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, quando as ideias que se defendem têm mais de 1500 anos. Por exemplo, o arianismo, a negação de Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus, é do tempo do Bispo Hilário, 315. E Santo Hilário morreu no ano 367, muito jovem. E portanto, como nós há 2 dias celebramos Santo Higino, Papa, combateu o agnosticismo. Os nossos políticos hoje todos dizem que são agnósticos. E o que é o agnosticismo que vem desde aquele tempo que o Papa Santo Higino tanto combateu? É também uma doutrina do relativismo. Não há Deus, não há nenhum princípio absoluto, as autoridades podem definir aquilo que quiserem, que é aquilo que nós estamos a viver aqui no Canadá, com esta ideologia de género, com estas coisas que estão aqui, que eu não sei onde é que isto vai terminar. Nós em Portugal, graças a Deus, o Estado foi agora processado pelo Tribunal Europeu, uma família não se calou, porque é só a geneira. Só não há nenhuma verdade científica. E tudo isto vem de muito antigo. E eu às vezes admiro-me como é que há católicos. Eu sou muito moderno. Mas sem saber que as ideias que defendem que são disparates muito antigos. Portanto, nós neste momento, na situação atual que estamos no Ocidente, é puro agnosticismo, puro arianismo e depois também ateísmo, que o ateísmo sempre existiu. A negação, a tentativa de negar Deus. Reparai, no nosso tempo, o que as nossas autoridades, por exemplo aqui, o Canadá, a Austrália,
que estão nos olhos do mundo. O mundo hoje está muito com os olhos do Canadá, por aquilo que está a fazer, mesmo a Austrália. A Austrália, ao prender aquele jogador, disse: podes vir o jogador as raquetes, havia um campeonato e está preso. Podes vir, tu não estás vacinado, mas podes vir. A Austrália foi preso. O que é que isto significa? Hoje, no dia de hoje, o que é que isto significa? Toda a gente no mundo está com os olhos na Austrália, porque está numa linha a defender valores que ninguém sabe de onde é que vêm. Portanto, a liberdade não conta. Um grupo, o tribunal diz que o jogador podia ser liberto e as autoridades, os políticos dizem que não e mantêm o jogador preso. E, portanto, o mundo está todo, está a ver para onde é que isto vai, para onde é que estas coisas. E o Canadá, por exemplo, uma das características do nosso tempo é as minorias. A minoria tem sempre razão. A maioria está sempre mal. Portanto, mas o que é isto? Hoje a doutrina oficial é as minorias têm razão. A maioria, porque a maioria tem que ser perseguida. Não é verdade. Não é o bem. A minoria está certa. Não é a maioria está errada. Isto é o que o nosso Ocidente, e sobretudo alguns países, como o Canadá, como a Austrália, como a Nova Zelândia, e nós em Portugal, graças a Deus, por exemplo, houve uma família que não se calou e pôs o Estado português em tribunal porque é tão disparate. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos católicos são muito modernos. E o interessante é que não sabem de onde é que isto vem. E ao longo da história a Igreja sempre foi enfrentando esses movimentos. Santo Hilário escreveu uma frase que define bem Santo Hilário, diz assim: enganam-se os que acreditam que me farão calar. Falarei pelos escritos e a palavra de Deus que ninguém pode aprisionar voará livre. Esta frase de Santo Hilário é aquilo que nos deve nortear hoje. Enganam-se os que acreditam que nos farão calar. Falarei pelos escritos, falarei pela palavra de Deus que ninguém pode aprisionar, tornar prisioneiro, meter na cadeia. Ninguém pode meter a palavra de Deus na cadeia, que voará livremente. E Santo Hilário, eu sou uma das pessoas que admiro o Canadá. Repare, nós vimos da Europa, sabemos, na Europa, a França e a Inglaterra nunca se entenderam. Nunca, ao longo da história, nunca, mesmo agora, esta coisa do Brexit, são mudanças. Mas aqui no Canadá entenderam-se. E tornaram um país modelar. Um país exemplar, grande, com duas línguas, com duas culturas, com duas modos de falar. Mas de vez em quando, vem de França, gente norteada pelas correntes de Napoleão, e é impossível. Foi há uns anos atrás, com a separação do Quebec, foi depois, ainda agora, pelo Natal, parece que o Quebec proibiu tudo que era nas igrejas, não se podia ir à igreja. E o bispo de Montreal, honra lhe seja feita, com este gelo, celebrou a missa à porta da catedral, com leigos, com pessoas ali à porta, com este frio todo. Era proibido entrar dentro da igreja, porque o que está em causa são ideias que não se entendem. Tudo o que é a maioria, e a Igreja Católica, na cabeça esta gente pertence à maioria, é para derrubar, é para deitar abaixo. Ontem dizia uma pessoa em Portugal: por favor, deem aos nossos idosos os mesmos direitos dos cães. Isto parece muito escandaloso, mas se nós não falarmos disto, ainda agora o Papa falou e disse que nós no Ocidente que se valoriza mais os animais de estimação que os filhos.
E o triste é ver católicos. Ai, ofendeu-me. Ai, sim, se calhar era esse o objetivo. Para tu pensares, como é que o Papa disse? Nós no Ocidente estamos a valorizar mais os animais. Os animais devem ser valorizados, devem ser estimados, até porque nós, desde o nosso querido São Francisco de Assis, que chamou tudo irmãos, todos somos irmãos, todos somos criaturas de Deus. A Igreja Católica não deve ser, não pode ser, desde São Francisco de Assis, ofendida por causa dos animais. Temos uma tradição e temos valores. Agora, o homem é o homem e os animais são os animais. Mas isto não quer dizer que fiquei muito ofendido quando nós estamos a ver tão disparado, que até na rua, até às vezes mete medo. Há tempos, não tinha medo nenhum dos animais, mas eu fui atacado ali, uma senhora, um cão melhor, aqui a 2 casas de cima, e consegui-me livrar do animal. Mas há um exagero tal. Eu não me vou desviar do passeio, porque vem lá a Sua Excelência o Senhor Cão. E foi o que aconteceu. E molhámos ali um tempo, já foi há 2 anos, na neve, fez-me uma ferida no meu braço, mas eu não queria nada. Mas o problema hoje é que não se pode pôr em causa, não se pode questionar. Está certo, ofenderam. Pois, mas eu devo ter direitos para andar na rua como o cão daquela senhora. E nós hoje vivemos um tempo cheio de erros, mas que são muito antigos. No tempo de Santo Hilário, que foi perseguido, foi expulso. Olha que ele batizou a mulher, batizou a filha, presidiu o casamento da filha, acompanhou a mulher que foi para uma ordem religiosa, portanto fizeram essa opção os dois. Momentos da Igreja de fidelidade à verdade, fidelidade àquilo que é importante. Nós às vezes somos mal interpretados com esta ideia, com estas ideias que nós estamos presentemente, do modernismo, tudo moderno, nem sabe de onde vêm as ideias que defendem, porque nós hoje em dia o que estamos a viver no nosso momento é agnosticismo, que vem do tempo de Papa Higino, de 136, 140, foi Papa. Logo no século II, arianismo, do tempo de Santo Hilário, que ele combateu. Ateísmo tem combatido sempre. E depois, esta ideia, não sei de onde é que vem, que agora os nossos políticos, sobretudo alguns países estão nesta linha, a minoria tem sempre razão. Por mais disparates que defendam, as minorias têm razão. As minorias estão sempre certas. A maioria tem que ser perseguida. E isto não vai criar amizades, isto não vai criar harmonia, isto não vai criar bem-estar, isto vai criar divisões, isto vai criar inimizades, porque é impossível. Nós temos que buscar a verdade. Há valores que são inultrapassáveis. Os políticos podem ser muito importantes, mas não se definem a verdade. E nós como cristãos, era aquilo que eu queria chegar, não nos deixemos enganar. Hoje o nosso mundo é norteado por ideias que são muito antigas. Agnosticismo do tempo do Papa Higino, que foi Papa no ano 136, 140. Arianismo, que nega a divindade de Jesus. Jesus era só um homem e não era nada Deus, não sei o que mais. Do tempo de São Hilário, que nasceu em 315, no século IV, e que morreu no 367. O ateísmo também tem as suas raízes, e são essas ideias que nos norteiam hoje.
e que nós devemos saber de onde é que vem e não nos deixarmos enganar. Eu não suporto, quando alguém vem com a história do modernismo, eu sou moderno, eu sou muito... Tu não sabes onde é que vêm as tuas ideias. Tu não sabes onde é que vem como é que tu te dizes moderno. Porque ao longo da história os erros vestem roupas diferentes, apresentam-se com roupas diferentes, mas são sempre os mesmos erros, as mesmas contradições e os mesmos enganos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor do céu e da terra, fonte de toda a verdade e sabedoria, que nos dê um coração esclarecido e humano, dizendo com fé: ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos, para que o Senhor conceda à Igreja de hoje muitos pastores dóceis à voz do Espírito Santo, como foi o Bispo Santo Hilário. Oremos. Para que o Papa Francisco e todos os ministros da Igreja guiem com zelo apostólico e à luz da fé o povo santo que o Senhor lhes confiou. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Para que todos os que procuram a verdade revelada sobre o homem, a sua origem e o seu fim, a encontrem na Sagrada Escritura e se convertam. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Para que os homens que creem no Senhor consagrem a Deus o melhor das suas vidas e invoquem o auxílio da sua misericórdia. Oremos. Ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos. Para que os membros da nossa Assembleia vivam seguros de que não lhes há de faltar o auxílio daquele que disse: pedi e recebereis. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, aceitai benignamente, Senhor, a oblação do vosso povo, fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Isabel Rodrigues, Arménio Oliveira, Pais, Sogros e Família, Fernando Silva, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Quando Cristo nos uniu, por poder de Deus, retirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Por poder de Deus, retirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Por poder de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, a graça de conhecer e proclamar a verdadeira fé na divindade do vosso Filho, que o Bispo Santo Hilário defendeu com tão admirável fortaleza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Convidamos a quem está em casa a continuar na adoração do Santíssimo Sacramento até às 11, meio-dia, até a hora que pudermos, e depois à tarde voltamos a celebrar a missa às 6 e depois também a adoração do Santíssimo até ao terço, que convidamos a todos a participar. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o justiça, o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-nos a confissão dos povos pecadores. Oração diante do Santíssimo Sacramento do Cardeal John Henrik Newman, que foi declarado santo há poucos anos, que se converteu do anglicanismo e fiel à doutrina de Jesus Cristo, à Igreja Católica, também tão perseguido em Inglaterra, e que foi declarado santo, sendo um grande pensador. E dizia ele, diante do Santíssimo Sacramento: meu Salvador, ponho-me agora na tua presença, mas sei que já estou diante de ti todo o tempo. Adoro-te aqui presente como Deus e como homem, em alma e corpo, que é a fé da Igreja e que tanto Santo Hilário, que nós hoje celebramos, defendeu, e sendo perseguido por causa desta verdade. Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, homem e Deus. Adoro-te aqui presente como Deus e como homem, em alma e corpo, em verdadeira carne e sangue. Creio firmemente que me ajoelho diante da mesma sagrada humanidade que foi concebida no ventre de Maria e repousou no seu seio, que cresceu até aos 12 anos, realizou milagres, pronunciou palavras de sabedoria e paz, que ao devido tempo carregou a cruz, jazeu no sepulcro, ressuscitou da morte e agora reina no céu. Eu te louvo e bendigo e me entrego completamente a ti, que és o verdadeiro pão da minha alma, a minha alegria eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.